Acredita-se que há quase 400 mil anos atrás, o homem teria desenvolvido o domínio do fogo, e a partir dali não parado de evoluir. O conhecimento dessa fonte natural fez com que o homem tivesse uma vida mais longa, já que desenvolveria técnicas de obtenção de fontes de calor e teria que compreender os fenômenos térmicos. E o que são fenômenos térmicos? Os fenômenos estão inseridos no estudo da termologia e podemos percebê-los a todo momento, desde quando escolhemos uma roupa adequada para a temperatura que vai fazer, até quando temos a sensação de um piso de cerâmica ser mais quente do que um de madeira. Vamos falar um pouco sobre a energia térmica. Podemos defini-la como um conjunto de todas as agitações das partículas de um corpo. O que determinará o quão quente ou o quão frio estará aquele corpo será seu movimento de translação. Será que a temperatura é uma medida de calor? A resposta para essa pergunta é não. A temperatura é uma grandeza física que mede o grau de agitação das partículas de um corpo, ou seja, sua energia cinética. Podemos dizer então que quanto maior for a agitação dessas moléculas, maior sua temperatura. Logo, um corpo é quente quando suas moléculas se agitam muito e um corpo é frio quando suas moléculas se agitam pouco. Se um corpo aquecer, sofrerá de dilatação térmica e se resfriará, sofrerá contração térmica. E o que acontece nesse processo? No processo de dilatação térmica, o corpo aumenta suas dimensões quando aumenta sua temperatura. E na contração térmica, o corpo diminui seu comprimento quanto diminui sua temperatura. Como medimos a temperatura? Para medir a temperatura de um corpo ou de um sistema, são muito usadas as escalas termométricas. Nela, adotam-se dois pontos fixos, o de fusão e o de ebulição, para os quais o corpo ou substância apresentaria as mesmas propriedades, como volume, densidade, condutividade e comprimento. Existem várias escalas conhecidas, mas as três mais utilizadas são a escala Kelvin, que é marcada pelo absoluto e pelo ponto triplo da água, a escala Celsius, a mais utilizada no mundo, e a escala Fahrenheit, usada geralmente em países de língua inglesa. E o que difere o calor da temperatura? O calor está inserido na calorimetria, ramo da física relacionado à energia térmica interna, que é transferida de um sistema de maior para o de menor temperatura. Ao contrário do que muitos pensam, não podemos afirmar que um corpo possui calor. Isso porque o calor é transferido devido a uma diferença de temperatura. E ao afirmar, por exemplo, que a água quente tem mais calor que a água fria, estamos interpretando a temperatura como uma medida de calor. E como essa energia interna se propaga? Ela pode ser propagada através de 3 pontos. Pela condução, onde o calor se propaga através de um condutor. Pela convecção, onde a diferença de densidade entre os fluidos gera corrente convectiva. E pela radiação, que ocorre por ondas de calor. Existem duas formas de calor. O calor sensível, que ocorre quando um corpo troca certa quantidade de calor e gera variação de temperatura sem que suas estruturas físicas se modifiquem. E o calor latente, quando a quantidade de calor cedida ou recebida por um corpo modifica seu estado físico e sua temperatura se mantém constante. Mas e quando os corpos alcançarem a mesma temperatura? Quando dois ou mais corpos, depois de trocarem calor, alcançam a mesma temperatura entre si, é estabelecido o equilíbrio térmico.